Encontrei o telefone embaixo do travesseiro da minha melhor amiga. Ainda consigo senti-lo nas mãos, quente de carregar a noite toda. Meu coração estava na garganta enquanto eu olhava para a tela. Não devia ter olhado. Sabia que não devia. Mas algo frio e afiado no estômago me dizia uma verdade que eu tinha medo demais de ver. Meus dedos se moveram antes que a mente pudesse parar. As mensagens se abriram como uma ferida. Meses delas, palavras doces que Michael nunca me disse, fotos que me queimaram a pele, planos de encontros secretos. A voz de Lisa através do texto, chamando-o de amor. E uma frase que me turvou a visão de lágrimas. Mal posso esperar ela ir embora. Finalmente seremos livres. O telefone escorregou das minhas mãos para a cama. A porta do banheiro se abriu. Michael saiu com uma toalha na cintura, o rosto relaxado de um jeito que eu não via há anos. Não quando me olha. Grace. A expressão dele mudou imediatamente quando viu meu rosto. Não preocupação. Raiva. O que você está fazendo aqui? Era o nosso quarto. Mas há muito tempo eu tinha aprendido que nessa casa nada realmente me pertencia. Encontrei o seu telefone, sussurrei. A mandíbula de Michael se fechou. A mesma mão que na semana passada apertou meu pulso, deixando marcas roxas na pele, fechou-se em punho. Você estava remexendo nas minhas coisas? Sem negação, sem explicação, apenas raiva de que eu tivesse ousado descobrir a verdade. E então a porta do quarto de hóspedes se abriu. Lisa, com minha camisola, o cabelo bagunçado do sono. Seus olhos se arregalaram quando nos viu. Esperei que um coração me olhasse com vergonha, que se desculpasse, que explicasse. Em vez disso, sua mão encontrou o cotovelo de Michael. Possessivamente, como quem marca território. Ela sabe, disse Lisa baixinho. E havia algo novo na voz dela. Alívio. Senti o chão se mover embaixo dos meus pés. 7 anos de casamento, 15 anos de amizade. Tudo construído sobre areia que agora escorria debaixo dos meus pés. Michael olhava para Lisa da forma como me olhava no primeiro mês do nosso relacionamento. Antes do casamento, antes da primeira vez que ele elevou a voz, antes de sua crítica começar a cortar mais fundo do que qualquer faca. Honestamente, naquele momento, o silêncio dele me destruiu mais do que a traição dela. Vou arrumar minhas coisas, disse em voz baixa. Os deixei ali juntos. E enquanto fechava a porta do quarto atrás de mim, ouvi a risada de Lisa. A mesma que um dia me consolou quando eu chorava. Agora soava como vidro partido. 3 dias depois, eu estava no quarto de criança na casa da minha mãe, olhando para a única mala que continha tudo o que consegui levar de 7 anos de casamento. 7 anos em uma bolsa. A voz da minha mãe chegava lá de baixo. Uma briga com minha tia sobre se eu devia lutar pelo casamento. Não se abandona um marido assim. O que as pessoas vão dizer? Pressionei as palmas das mãos nos olhos, tentando segurar as lágrimas. O telefone vibrou. Uma mensagem de Lisa. Você está sendo dramática. Michael e eu estamos apaixonados. Por que você não pode ser feliz por nós?
Por anos eu absorvi cada palavra cruel, cada crítica, cada momento de dor e os voltava para dentro, me perguntando o que havia de errado comigo. Por que não conseguia deixar Michael feliz? Por que não era boa o suficiente? Apaguei a mensagem. Bloqueei o número. Minhas mãos estavam mais tranquilas do que em meses. Na manhã seguinte, entrei em um centro feminino local. O prédio era pequeno, pintado de amarelo, com flores crescendo selvagens no jardim da frente. Lá dentro, me recebeu uma mulher chamada Irmã Ruth, com olhos que tinham visto sofrimento demais para julgar alguém. Preciso de ajuda, disse. E essas palavras pareceram uma expiração, depois de 7 anos prendendo a respiração. A irmã Ruth me ofereceu lenços, chá quente e a primeira gentileza que eu recebia há mais tempo do que consigo me lembrar. Me conte tudo. E contei. Falei sobre a necessidade de controle de Michael, como ele me isolou lentamente de amigos e família, como me convenceu a largar o emprego, como monitorava cada ligação. Falei sobre o abuso verbal que escalou para a violência física, sobre como ele me fez sentir pequena, sem valor, como se eu devesse agradecer por ele ter me casado. E sabe o que é pior? Sussurrei, minha voz quebrando. Eu o vi com ela. Ele estava rindo. Era carinhoso. Era o que ele era comigo bem no começo. Ele consegue ser essa pessoa. Simplesmente escolheu não ser essa pessoa comigo. A irmã Ruth estendeu a mão e pegou a minha. É isso que os abusadores fazem, minha querida. Mostram outra face para o mundo. Fazem você acreditar que você é o problema, que te amariam se você fosse apenas melhor, mais inteligente, mais quieta, mais bonita. Mas nunca foi você, nunca foi. E ele vai fazer o mesmo com ela, continuou baixinho. Homens como ele não mudam, apenas encontram novas vítimas. E sua amiga acha que é especial, acha que pode consertar o que você não conseguiu, mas nunca houve nada para consertar além dele. Os 2 meses seguintes passei em uma névoa de tristeza e cura. A irmã Ruth me conectou com uma terapeuta, me ajudou com o divórcio, me encorajou a começar a recuperar partes de mim que havia perdido. Lenta e cuidadosamente, comecei a me lembrar da mulher que eu era antes de Michael. Aquela que amava pintura, que sonhava em abrir um brechó, que tinha opiniões e desejos e uma voz que merecia ser ouvida. E então, 2 meses depois que fui embora, os vi. Eu caminhava pelo mercado carregando compras quando avistei Michael e Lisa perto de um vendedor. O aperto de Michael no cotovelo dela era firme, o rosto perto do dela, a voz baixa e afiada. O rosto de Lisa era aquele que eu conhecia bem, congelado, apavorado, tentando sorrir através do medo. Preste atenção nesse detalhe porque ele é importante. Eu era assim, por anos, e Lisa havia visto isso. E mesmo assim escolheu ficar do lado dele. Os olhos de Lisa me encontraram através da multidão, e naquele momento vi meu próprio passado refletido de volta. A confusão, a dor, a esperança desesperada de que isso era só um momento ruim, que ele voltaria a ser gentil se ela apenas fizesse tudo certo. Me virei e fui embora. Não são mais meus problemas.
Mas enquanto caminhava, senti algo inesperado florescer no peito. Não satisfação, não vingança, algo mais quieto e mais poderoso. Liberdade. 1 ano depois de deixar Michael, eu estava na frente do meu próprio brechó. O sol da manhã iluminava as letras douradas na vitrine. Grace's Haven, boutique e santuário. Lá dentro havia fileiras de peças cuidadosamente selecionadas. Mas na sala dos fundos criei um pequeno lugar seguro. Algumas cadeiras confortáveis, recursos para mulheres em crise, o número da irmã Ruth em destaque. Um lugar onde as mulheres podiam vir por mais do que roupas. Minhas mãos tremiam levemente enquanto girava a chave na fechadura pela primeira vez. O sino acima da porta tocou. A primeira cliente. Me virei com um sorriso ensaiado que congelou quando vi quem era. Mãe. Não falávamos há meses. Desde que ela me acusou de destruir o casamento, de ser arrogante demais, de envergonhar a família. Os olhos da minha mãe percorreram o brechó, absorvendo cada detalhe. Me preparei para a crítica. Em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, olhe o que você construiu. Essas palavras me partiram. Minha mãe atravessou o brechó e me puxou para um abraço. Eu estava errada, ela disse no meu cabelo. Mandei você ficar, aguentar. Eu estava errada. Me perdoa. O que te fez mudar? Eu o vi. A Michael no mercado na semana passada com Lisa. Vi como ele falava com ela. Como agarrou o braço dela quando ela tentou ir embora. E vi o que eu não conseguia ver enquanto você estava com ele. Ficamos no meu novo brechó, nos abraçando, enquanto anos de mal-entendidos começavam lentamente a sarar. Você é mais forte do que eu já te dei crédito. Mais forte do que eu jamais fui. O dia da inauguração foi um sucesso além dos meus sonhos. As mulheres vieram, algumas por roupas, algumas por um lugar seguro, algumas porque tinham ouvido sussurros sobre o que eu havia sobrevivido e queriam ver prova de que sobreviver era possível. Entre elas havia uma jovem mulher chamada Patrícia. Ela ficava perto da sala dos fundos, seus olhos vagando pelos recursos que eu havia exposto. Ela tinha uma aparência familiar, um jeito cuidadoso de se mover, mangas compridas apesar do calor, um sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. Posso ajudá-la em algo? Observei com gentileza. Só estou olhando, ela disse, mas seus olhos diziam tudo o que a boca não queria. Grace percebeu. Eu usei aquela mesma expressão por anos. Na sala dos fundos tem chá, ofereci baixinho, e alguém com quem você pode conversar se precisar. Sem julgamento, sem pressão, apenas um lugar seguro. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas. Ela acenou uma vez, rapidamente, então fugiu do brechó. Não a segui. Sabia por experiência que mulheres presas em relacionamentos abusivos precisam encontrar o próprio caminho para fora. Mas sabia também o poder de saber que a segurança existe, mesmo que você ainda não esteja pronta para alcançá-la.
Naquela noite, enquanto fechava o brechó, o telefone vibrou com um número desconhecido. Obrigada por hoje, por me mostrar que existe outro lado disso. Ainda não estou pronta, mas saber que você conseguiu ajuda. Patrícia. Salvei o número e respondi simplesmente: estou aqui quando estiver pronta. 2 anos depois de deixar Michael, eu estava atrás do balcão do brechó quando o sino tocou. Lisa estava na entrada. Mal a reconheci. Tinha emagrecido demais. Olheiras escuras embaixo dos olhos. Mangas compridas apesar do calor. Se movia com os passos cuidadosos e calculados de alguém tentando não provocar uma explosão. Eu conhecia esses movimentos. Um dia eu mesma os havia aperfeiçoado. Nossos olhos se encontraram. Os de Lisa se encheram de lágrimas. Grace, ela sussurrou. A levei para a sala dos fundos. Sentamos uma de frente para a outra, nas cadeiras que eu havia colocado para mulheres em busca de refúgio. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. Não sei por que vim, Lisa começou, a voz tremendo. Não tenho o direito depois do que fiz com você. Só não tinha para onde ir. Esperei. Lisa continuou, as palavras saindo como veneno que precisava expelir. Você tinha razão, Grace, sobre tudo. Sobre ele, sobre mim, sobre o que ia acontecer. E eu te ajudei a se destruir. Me convenci de que você merecia, que era fraca, que eu era especial. Mas não era especial, era só a próxima. Minha garganta se apertou. Uma parte de mim queria gritar, jogar na cara dela tudo o que ela me fez. Mas a parte maior, aquela que havia curado, crescido, aprendido a transformar dor em propósito, essa parte sabia que o sofrimento de Lisa não curaria minhas feridas. Ele te bate, disse. Não era pergunta. Lisa acenou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Assim como batia em você, talvez pior, porque sei o que fiz para merecer. Para, disse com firmeza. Isso é o que ele te diz. É o que dizia para mim, que merecemos, que se fôssemos apenas melhores, mais quietas, mais bonitas, ele não precisaria nos bater. Mas, Lisa, isso é mentira. Sempre foi mentira. Mas eu te traí, ela sussurrou. Sim, disse, traiu. E foi sua decisão e estava errada. E me dói de formas que ainda estão curando. Mas isso não significa que você merece ser abusada. São duas coisas separadas. Lisa me olhou surpresa através das lágrimas. Me levantei e fui até a gaveta. Tirei uma pasta e estendi para Lisa. Dentro havia recursos, abrigos, ajuda jurídica, aconselhamento, programas de emprego. Os mesmos recursos que a irmã Ruth me dera 2 anos antes. Você não está sozinha, disse. Tem pessoas que ajudam mulheres como nós. Depois de tudo que fiz com você, por que está me ajudando? Sentei de volta e escolhi as palavras com cuidado. Porque ajudar você ajuda cada mulher que vem depois de você.
Michael não vai parar. Vai encontrar alguém novo quando você for embora, assim como te encontrou quando eu fui. E talvez, se você sair, se curar, se contar sua história, você vai salvar a próxima mulher do jeito que eu gostaria que alguém tivesse me salvado. Me inclinei para a frente. Mas preciso que você entenda uma coisa, Lisa. Posso te dar recursos, posso te encaminhar para ajuda, mas não posso ser sua amiga. Essa ponte pegou fogo. Te perdoei pela minha própria paz, mas não esqueci, e não posso ter você na minha vida. Lisa acenou, lágrimas novas caindo. Entendo, não mereço sua amizade. Só obrigada por não ter me recusado, por ser mais forte do que eu jamais fui. Você foi forte o suficiente para passar por essa porta hoje. É aí que começa. Lisa foi embora com a pasta apertada contra o peito. A observei ir, sentindo uma estranha mistura de fechamento e tristeza. A amizade estava morta. Morreu no momento em que Lisa ficou com Michael. Mas a mulher que estava enterrada debaixo de todas as más decisões, essa mulher talvez ainda tivesse chance de sobreviver. 3 meses depois, ouvi através de conhecidos em comum que Lisa havia deixado Michael. Foi para um abrigo, depois para a casa da irmã. Michael tentou seguir, ameaçou, manipulou, mas Lisa se manteve firme. 6 meses depois, recebi uma carta. Querida Grace, sei que dissemos que não podemos ser amigas e respeito isso. Vou respeitar isso pelo resto da vida, mas precisava te dizer. Consegui. Fui embora. Estou em terapia. Estou trabalhando em uma loja. Estou construindo uma vida como você construiu a sua. E precisava te dizer que Michael encontrou alguém novo, uma jovem, mal 23 anos. Os vi juntos e falei com ela. Contei tudo sobre você, sobre mim, sobre o que ele realmente é por baixo do charme. No começo ela não acreditou em mim, mas plantei a semente e dei a ela o cartão do seu brechó. Disse que se algum dia precisasse de ajuda, há uma mulher lá que entende. Não posso desfazer o que fiz com você. Não posso devolver os anos que Michael roubou, nem a amizade que destruí. Mas posso garantir que não vou mais ficar calada, que as mulheres que vierem depois de mim terão alguém que diz a verdade. Isso não é redenção, sei disso, mas é alguma coisa. Obrigada por me mostrar que sobreviver é possível. Lisa. Dobrei a carta com cuidado. Nunca vou respondê-la. Não há mais nada a dizer. Mas a adicionei à coleção crescente na gaveta. Cartas de mulheres que ajudei. Mulheres que escaparam. Mulheres que sobreviveram. O telefone vibrou. Era Patrícia. Ela finalmente havia deixado o namorado abusivo no mês passado. Café amanhã? Queria te contar sobre uma entrevista de emprego que tenho. Obrigada por ter acreditado em mim. Digitei de volta. Estou orgulhosa de você. O café é por minha conta. Enquanto o sol se punha sobre meu brechó, olhei ao redor para tudo que havia construído das cinzas da minha dor. Isso não é só uma loja, é um farol para mulheres perdidas em tempestades como aquela que eu sobrevivi. A traição de Michael e Lisa quase me destruiu, mas na destruição
encontrei algo que nunca puderam me tirar, eu mesma. A mulher que vivia com medo desapareceu. Em seu lugar estava alguém mais forte. Alguém que aprendeu que a melhor vingança não é fazer os inimigos sofrerem. É se tornar tão completa em si mesma que as ações deles se tornam irrelevantes para a sua felicidade. Apaguei a luz do brechó, tranquei a porta e caminhei para casa pelas ruas que um dia pareceram perigosas, mas agora cheias de possibilidades. Pensei que a história terminaria com a traição deles. Em vez disso, terminou com o meu renascimento. E isso, percebi, era a verdadeira vitória. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Sério, me ajuda mais do que você imagina a continuar trazendo histórias assim. Me fala nos comentários. Você perdoaria alguém como Lisa? Porque, honestamente, às vezes ainda me pergunto se foi a decisão certa. Ajudar uma pessoa que te machucou tanto. Mas então me lembro, não fiz isso por Lisa, fiz por cada mulher que vem depois. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Toda semana uma história nova. Algumas são até mais difíceis que essa. Leio cada comentário. Se você passou por algo parecido, quero ouvir sua história. Porque às vezes basta saber que você não está sozinho.